Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio Talk Show Astromuri. Aproveita, já siga a gente aqui no canal, já curta a gente aqui também. Esse é o primeiro Talk Show de astrologia do Brasil. E para você me conhecer um pouquinho melhor, assista esse próximo vídeo. Um recorde que entra para a história. Ricardo Muri alcançou a impressionante marca de 12 mil mapas astrais realizados, consolidando-se como um dos maiores astrólogos do mundo. Um feito que une ciência, espiritualidade e dedicação, além das previsões certeiras para celebridades como Luan Santana, Jade Magalhães, Loren Prota e até Anitta. Ricardo também criou a Vivência Astrológica, um retiro exclusivo na Casa Astro Muri, localizada em Campos do Jordão, cidade mística e repleta de energia especial. Mas não é só o trabalho que encanta. Ricardo vive cercado por tudo que ama. Sua mansão acolhedora, cavalos premiados e cães que são verdadeiros companheiros, refletindo o equilíbrio entre espiritualidade e vida pessoal. Com o sonho de alcançar 20 mil atendimentos, Ricardo Muri não para. Ele vive seu propósito com paixão, provando que a astrologia é ciência, conexão e, acima de tudo, transformação. E nesse episódio de hoje, nós vamos receber um dos maiores pilotos de automobilismo do mundo. Um brasileiro que simplesmente é um sonho da maioria das pessoas entrar nessa digamos assim, naquela parte ali da Fórmula 1. Imagina uma pessoa ficar tantos anos. Rubens Barrichello. Olha, é um prazer e uma alegria imensa estar recebendo você aqui. Muito obrigado. Por favor, senta aqui, que hoje nós vamos saber muito aqui de você. Irmão, primeiramente eu quero dizer assim para você que é um esporte que eu amo desde criança. A admiração por você, sabe? Pela história que você construiu, o momento assim na Fórmula 1. Porque assim, entrar numa categoria daquela, eu acho que hoje é a última categoria de acesso, né? Então assim, quantas milhares de pessoas que estão correndo hoje de kart e que sonham entrar na Fórmula 1? Praticamente eu acho que é menos de 1% que consegue esse feito hoje no planeta, né? Olha, Muri, eu fico lisonjeado, né, de ver o que a gente conseguiu, porque mais do que chegar à Fórmula 1, é aquela coisa que eu ouvi na minha vida inteira, de que assim, não tem como o filho do Rubão, dono de material de construção, chegar à Fórmula 1. Como é que vai dar? Não tem. Mas a loja de materiais de construção era na frente do portão 8, de Interlagos. Então, o portão 7 é o portão de maior acesso para Interlagos. Então, eu pegava minha bicicleta, eu ia para lá, eu fazia uma série de coisas que me davam aquela coisa de olhar e falar assim, nossa, eu quero isso, algo que me apetece. Né? Eu já li livros de gente que fala que o talento não é associado, porque se você nasce num local e pratica aquilo que é do local, você pode se tornar muito bom. Mas aliado ainda a um certo talento, para mim isso fica uma coisa muito conjugada. Então, puxa, eu nasci em Interlagos, eu ganhei meu kart do meu avô materno aos 6 anos de idade, e ali para mim foi amor à primeira vista. Não tinha Na hora que você entrou naquele kartzinho, você falou assim, daqui eu não quero sair mais. Não quero mais sair. E meu pai foi bem claro, ele falou, olha, eu preciso de 2 coisas suas, que você durma e estude. Então, ele, desde muito cedo, ele me mostrou a certos princípios que, na opinião dele, eram o que fazia parte da magia. E eu, assim, tenho uma coisa imensa disso, porque o estudo é o que te faz seguir a vida, que te dá autoconhecimento, que te dá autoestima, né? Porque quando você conversa, você chega para falar japonês com alguém, você não fala, ele fala com você só em japonês. Você fala assim, pô, o que esse cara tá falando? Você perde um pouco daquela tua força de saber o que é. Então, logicamente, a gente não tem um HD tão gigante para falar, né? A gente pode falar, o Papa fala... Eu acho que, sei lá, com os idiomas, né? Uns então, 50. Mas você entende? É uma coisa muito difícil que, se você não tem a habilidade, te faz sentir um pouco para baixo. E o sono? O sono é uma coisa que
É fundamental, né? Até para funda- recarregar as energias, para os você, órgãos né? todos, né? Tudo. A gente passa muito tempo dormindo na vida, então é uma escolha. Será que eu quero? Será que eu não quero? Então meu pai me passou esses dois princípios que fizeram com que eu chegasse muito bem preparado para aquilo que tinha para fazer. E a gente tinha uma chance só. Então quando o nosso patrocinador, eu tive o apoio da Arisco, lembra da Arisco? Que era, Aham. a Arisco foi aquela que me levou para a Fórmula 1, né? Então, Olha. e eu era sempre muito Caxias, seguia muito aquilo que tinha para fazer, e aí minha carreira foi desvendando. Foi maravilhosa. Irmão, e como assim? Bom, agora você colocou aí a parte como é que você começou no automobilismo. Então, você teve um guia assim que te incentivou, que te motivou muito ali aos 6 anos? Como é que foi isso daí, assim? Como é que é essa... Meu pai mesmo, Seu né? pai? Meu pai como Seu Rubão. Na verdade, Rubens Barrichello é meu avô. Rubens Barrichello Júnior é meu pai e eu sou Rubens Gonçalves Barrichello. Então, Não quiseram colocar o neto. não, o neto seria meu filho, né? Ah, é. Então, eles não quiseram colocar o neto porque colocaram do meio, é verdade. E aí eu poderia ter um outro Rubens na escolha, mas quando eu casei foi a primeira coisa que a Silvana falou, ó, acabou a história acabou a história dos Rubens. Mas essa é uma coisa que, assim, começou ali, meu pai apoiando, meu pai seguia o meu tio Darcio dos Santos, que era o piloto da família, né, o irmão da minha mãe, o tio Darcio que corria, e meu pai acompanhava, gostava, tal. Então, quando eu comecei, aquilo começava como uma brincadeira, né? E ele corria em alguma categoria assim específica? Em qual categoria? O meu tio fez Fórmula Ford, fez Fórmula V, Fórmula Super V, ele chegou a tudo que tinha de maior no Brasil antes de ir para a Europa. Ele tinha muito talento e, infelizmente, nós perdemos o meu avô, o pai do tio Darcio, que aí emperrou toda a carreira, porque o tio Darcio não só ficou muito chateado, como também teve que ajudar nos negócios da família. Então, foi assim, mas o tio Darcio sempre foi muito talentoso. E aí você, desde novinho ali, você já acompanhava automobilismo, já nos primeiros passos? Morando em Interlagos, você pega a bicicleta e vai, né? É verdade, ali tá do lado ali. Bem perto. E assim, você teve as categorias de acesso assim à Fórmula 1, né? Primeiro você foi ali no kart. Quais foram as categorias que você participou antes da Fórmula 1? Como é que conta essa história? Eu corri com muito pouca idade na Fórmula Ford. Depois eu fui para a Europa. Ford ainda no Brasil ainda. Depois eu fui para a Europa. Não tinha 18 anos, precisava ter 18 anos na época, mas eu nasci no mesmo dia que meu pai. Eu tenho o mesmo nome que meu pai. Eu usei a licença dele. Essa daí foi. E aí você correu na Europa com a licença dele? Corri nos primeiros meses com a licença dele. Fui campeão dessa categoria de Fórmula Opel. Com 17 anos então ali. E aí passei para a Fórmula 3, que eu ganhei o campeonato inglês. Aí fiz Fórmula 3000 na Europa e fiz Fórmula 1. E comecei na Fórmula 1 em 1993. Em 93, cara. Oh, meu Deus. E uma das coisas que eu via muito, que eu lembro que eu acompanhava, é que você sempre preparava ali, você olhava os carros, você ajustava os carros, né? Que você, até eu acho que naquela Brown GP lá, você ajudava muito. Isso daí já foi uma coisa que começou assim no kart, começou nessas categorias de acesso. Como é que foi? Como é que você tinha essa coisa também de ajudar os mecânicos, às vezes os engenheiros ali, a orientar, calibragem no pneu, essas coisas? Interlagos é um meio do automobilismo que é um meio que tem muita gente ali que começa com certas dificuldades, né? Eu estudei no Colégio Municipal Miguel Vieira Ferreira até a 4ª série. Um dos meus amigos, ele estudava comigo. Então, o Bico, que é um dos mecânicos que atua até hoje no kart, é uma pessoa que estudou comigo. Ele era um ano acima, mas a gente estava sempre junto na escola. Ou seja, tudo é muito humilde quando você quer começar por esse lado. Logicamente, você tem gente que chega com melhor equipamento, com a melhor situação. Mas assim,
Interlagos é conhecido por isso. E aí você tem que se doar para isso. Então o meu mecânico de comecinho deixava eu entender o que estava acontecendo. O que é? Da onde vem o barulho? O kart está puxando para o lado? Isso é pressão de pneu? Então você começa a meio desvendar onde estão os defeitos e aquilo que você pode ajudar para solucionar. Né? Então quando eu falo para meus filhos, até hoje, eu falo assim, tá bom, tá saindo de frente, mas o quê? É na entrada na curva, no meio da curva, na saída da curva. Quais são as condições? Porque você tem muita coisa para mexer no carro. Então você tem que saber exatamente o que você precisa. Porque tem muita coisa que você pode copiar, porque você fala, eu gosto e vou fazer e vale a pena. Alguém criou e alguém fez. Mas se não, você tem que saber o que você está fazendo. O carro de corrida é um corpo humano. Né? É uma coisa assim extensa para você saber. Você pode mexer desde o dedinho do pé até o fio de cabelo que ele vai mudando. Até uma libra no pneu, às vezes muda um muito. centímetrozinho, por exemplo, ali no aerofólio, isso muda a saída de curva, a entrada de curva, às vezes na freada. É mesmo. Tudo. Então você precisa ter conhecimento desse corpo humano para você poder saber lidar com ele, né? Então é bem por aí. E eu desde o começo, assim, tinha muita coisa que meu pai não sabia, e eu parava e falava, tá fazendo esse barulho e tal. Ele falou, mexi aqui, vai de novo. Ele não tinha mexido nada, eu parava uma volta depois e falava, não solucionou. Então, com isso, eu fui mexendo com aquela coisa do ouvido. O que é esse sentimento? O que é... na própria Ferrari, teve um evento uma vez na Itália que o mecânico chegou para mim, eu parei e falei assim, tá com um barulho muito forte, de que um barulho de metal que pode ser que quebre. Aí o cara falou, você tá com cara de cansado, você não quer fazer mais? Eu falei, deixa eu falar para você, se eu sair e quebrar, a gente vai perder o motor. Se eu parar e você abrir o motor e você achar alguma coisa, a peça que tá para quebrar é minha, tá? Aí ele falou, ok. Aí parou, abriu e a peça está em casa até hoje. É isso. Então é uma coisa de sentimento, é uma coisa de você estar bem, de você entender o que você está falando, entendeu? Você não pode, poxa, o avião fez um barulho, aí você fala assim, nossa, vai cair. Não, cara, barulhos acontecem. Você conhece o que é, do que não é. Alguém vai chegar para você e falar assim, olha, é o flap voltando à normalidade, e é uma coisa normal, o cara aperta o botão, depois que você faz a saída, faz isso, é normal. Aí a pessoa se acalma e acabou. Se você não tem conhecimento, porque o grande problema que eu analiso, né, do Brasil como geral, mas também da América do Sul, é você julgar aquilo que você não conhece. Você não conhece, você Isso é uma coisa muito típica do ser humano, né? O ser humano, às vezes, acha que é mais fácil, né? Então, mas sabe que como eu viajo muito o mundo e tal, você sabe que é mundial, mas é muito da nossa língua. Olha isso. É muito da nossa língua. A gente faz muita brincadeira com os portugueses, por exemplo. Tem muita piada, muita coisa, bem comum. Lá os portugueses fazem piada do Brasil. Mas se você ver mesmo, é uma forma de vivência, uma forma de condução. Então, ele não merece o julgamento disso, merece você tentar entender qual é o pensamento dele, que é a coisa mais difícil, né? Porque se eu não concordo contigo, eu preciso tentar entender o que você está tentando me passar de mensagem. A não ser que eu acho que você não é uma boa pessoa e aí você quer encerrar a comunicação e acabou. Por quê? Por que a gente está aqui? É tudo uma troca de energia. É uma coisa boa, uma coisa que a gente tenta aprender a todo momento. O cara que quer aprender a todo momento, ele está aberto para crescer. Então, se ele não sente que a energia está boa, é só fechar a porta e ir para E é muito engraçado, né? Isso, né? Que é essa questão da energia, essa questão do feeling. Às vezes você chega num ambiente,
Você chega em determinado lugar, você fala assim, Ricardo, aqui eu não quero ficar. É como se é uma coisa que às vezes o nosso corpo grita isso, né? Fala isso. Mas, assim, colocando isso, eu sempre achei isso incrível, você, Rubinho, porque assim, eu via, como eu assistia muito Fórmula 1, até, eu parei de assistir Fórmula 1 tem uns 8 anos, assim, mas até, sei lá, meus 20 e poucos anos, eu tinha muito hábito, né? E eu via que era poucos pilotos que tinham esse talento, assim, de olhar, de analisar, de mexer no carro, de ajudar a construção do carro. E eu lembro que eu sempre ouvia isso, né, na internet. Pô, o Rubinho, ele entende de tudo, o Rubinho tá na equipe, ele conhece cada detalhe. E aí eu lembro que teve uma corrida sua, que nesse dia eu me emocionei muito. Eu não lembro se foi sua última corrida, enfim, eu lembro que você estava chegando no box e aí todo mundo parou ali para te recepcionar no box. Ali foi a sua última corrida ali? O que foi? Não sei, porque isso é assim... A minha última corrida, a gente não sabia que era a última, né? Mas teve uma corrida dessa que teve uma dessa que eu me lembro bem, que foi na Vitória de Valência, que foi a 100ª vitória do Brasil, a minha 10ª, e que todas as equipes saíram para comemorar a minha vitória. Isso, puxa, me deu uma alegria muito grande, porque você é muito querido, né? Você vai passando por equipes, né? Você vai deixando um legado. Então é muito gostoso poder ter essa coisa em conjunto. Sabe o que acontece, Rubinho? Às vezes, por exemplo, a pessoa, quando tem um destaque, quando vai para a vitrine, quando a pessoa tem uma certa opulência na vida, ou que seja de fama, de poder, de beleza, alguma opulência, né? Normalmente sempre tem aquela coisa da inveja, né? Sempre tem aquela coisa assim de um quer puxar o tapete, nem todo mundo tá abraçando. Então, assim, a gente olhar ali na Fórmula 1 e ver unânime, sabe? As pessoas, assim, gostando de você, vendo aquilo ali de você. Cara, eu olhava para aquilo ali, eu falava, meu, é como se você conseguiu, assim, um feito. Você vê hoje, nos tempos de hoje de Fórmula 1. É difícil você ver isso. Não se vê mais isso. Um sentimento desse genuíno ali pelo piloto. E aquilo dali, quando eu olhei, eu lembro, quando eu li aquilo, eu falei assim, cara... Porque ali era gente que estava na sua equipe, equipes que você correram em outras equipes, mas equipes também concorrentes sua. E às vezes um ou outro ali que talvez, sei lá, pudesse ter uma rixa com um mecânico, com alguma coisa, e mesmo assim, ali naquela condição. Você forma um bloco de energia que uma egrégora. Exato. Ele vibra positivamente para tudo, né? Mas já você vai entender isso um pouco melhor quando eu falar do seu mapa de nascimento relacionado ao esporte. Você já vai entender um pouquinho. Agora, uma outra coisa assim, você tinha um hábito, Rubinho, de assistir suas corridas depois dela? Por exemplo, você ia lá, corria, aí aquela sensação, aí no outro dia assistia, ou numa outra semana, você tinha? Até hoje. Sério? Até hoje. Não vou para a cama se eu não assistir a corrida. Até porque hoje tem uma facilidade muito grande. No começo eu pedia para minha mãe gravar em fita cassete, para ver aquela coisa toda. Hoje, cara, eu vejo totalmente tudo, e quando eu vou voltar para a pista depois de 5 meses, vamos correr em Goiânia, eu gosto de assistir novamente a última corrida que eu fiz lá, porque pode te trazer coisas que que a mente faz com que você esqueça. Então, eu sou completamente louco pelo automobilismo, pela minha carreira, com gratidão, assim, sabe? Então, eu faço isso com muito prazer. E como é que é a sensação do seu coração na hora que você está vendo ali os replays das suas corridas, e aí você vê o Galvão narrando você vendo ali você passando na linha de chegada assim primeiro, aquelas corridas fantásticas que você fez, que na chuva também você corre muito bem na chuva também. Sabe? Como é que é essa sensação, Rubinho? Conta pra gente, assim, de você ver ali o Galvão, as pessoas, vai, Rubinho! No final, é tudo é tudo uma coisa que vai somando, né? É uma, assim... Você fala, o Galvão representa uma época de que pro apaixonado do automobilismo começa a ver. Então, o final das vitórias do Emerson, que passam para as vitórias do Nelson, que passam pelas vitórias do Ayrton, que então foi criado o tema da vitória, que então você tem a chance de ganhar pelo Brasil e escutar o tema da vitória. Então, na minha última volta, quando eu fui ganhar a Hockenheim, eu só lembrava disso. Eu falei, cara, vai tocar a música pra mim. Você não me erra agora não, filho. Você fica na pista aí com esse pneuzinho slick na chuva, você me ganha esse treco que você vai escutar a música pra você. Então, isso tudo é um peso, mas como você coloca isso, né? Como é que é a emoção que você...
Poxa, você vê uma criança hoje vendo um personagem daquilo que ele viu na TV e de repente viu um bicho de pelúcia vestido por uma pessoa daquele personagem. Você vê a alegria daquela criança, de como quer abraçar, quer beijar. Tudo isso é a forma como a gente vê o mundo. Então, poxa, cara, eu vejo ele toda hora na televisão, ele se torna uma pessoa, um astro mesmo, né? E aí, quando volta para cá, eu posso encontrar ele, que coisa maravilhosa. Então, a música, o tema da Vitória, o Galvão, o Reginaldo, para mim, eram coisas que passavam do outro lado da TV, que passaram a fazer parte da minha própria TV. Então, tudo isso é muito mágico. Cara, que incrível isso daí. E teve alguma pista assim na Fórmula 1 que era sua preferida? Uma que às vezes foi bem difícil, era mais desafiadora? E uma assim que às vezes você se destacou mais assim na Fórmula 1? Cara, eu gostava muito de Silverstone na Inglaterra. É uma pista que eu fiquei muito tempo treinando por lá. E eu ganhei em 2003 lá. Então, para mim foi assim, sensacional. E teve uma prova que era da Hungria, desde o começo, que era uma pista que eu não gostava, que era uma dificuldade grande para mim, mas que aquilo foi me ensinando muito, que quando você não gosta de alguma coisa, você já manda uma negatividade para a mente que não tem como você ter excelência dentro de uma situação dessa. Então, você tem que entender aquilo que você gosta da pista, porque você não consegue não gostar de tudo. Você tem algumas, puta, a curva 4 não gosto, mas você gosta da 3, 50-50. Aí você fala assim, puta, a 5, ela indifere, não é uma curva muito grande. Se você for ver, você não gosta, é muito fácil, é muito vagabundo da nossa parte falar, puta, eu não gosto. E aí, é fácil você também ter um resultado ruim e falar, não gostava mesmo. E aí você fica nesse ciclo, né? Então, cabe também você a entender quais são os efeitos que uma coisa ruim pode te trazer. E aí eu comecei a curtir as coisas boas da Hungria e fui vencedor da Hungria. Olha isso, então, tem essas coisas então de piloto, Rubinho, por exemplo, às vezes você chega numa corrida, numa pista, às vezes numa curva você gosta mais, dentro de uma corrida, uma curva você gosta mais, você faz melhor, e a outra você fala, pô, chegou essa curva. Tem, com certeza. Tem curvas que você gosta mais do que outras, tem pista que você gosta na totalidade, mas com certeza, você sempre tem birra com alguma coisinha pequena que pode não ser tão legal quanto você acha que poderia. Cara, e por exemplo, em Mônaco, Rubinho, como é que é correr lá em Mônaco? É apertado. É apertado. Cara, ali, quer dizer, uma suspirada, que ali é tirando fino praticamente a corrida inteira, Tudo, né? Você tira fina de toda a parede, de todo o guarda-reio. É bem apertado. Eu como repórter da Globo, fiz uma matéria uma vez para a pessoa ter uma ideia, né? São 11 passos de um lado ao outro. Esse 11 passos é o tamanho da pista de Mônaco. Agora, como é que é passar 11 passos a 200, quase 300 por hora? Não, é bem apertado. Cara, agora, Rubinho, uma dúvida minha, até quando eu era criança. Como é que é botar um carro a 300 por hora, mais de 300 por hora, e chegando perto da curva, às vezes você não... Porque tem umas corridas na Fórmula 1 que quando começa a descida, você não vê a curva, né? Sim. É como se fosse um ponto cego. E ali você tá de pé embaixo. Às vezes você está ali a 200, 300 por hora. E aí, de repente, aparece aquelas plaquinhas lá, 150, 150, e aí chega uma hora que você tem que frear para fazer... Como é que é essa sensação, Rubinho? Assim, o reflexo e aquela emoção assim de você falar, cara, chega uma hora que vai no automático. Isso, como é que é isso? Assim, cara? Tudo, né? Para você, com o teu estudo, por exemplo, você deve ter feito o meu mapa de uma forma automática, porque você já tem conhecimento, já tem tudo. Então, é tudo igual. Quando você gosta, nada te aflige. Você tem que ter respeito por tudo que existe. Eu acho que é por aí. Porque você fala assim, não, tudo bem, todo mundo freia no 100, eu vou tentar fazer a curva pé embaixo, você bate e você pode se machucar feio. Então você tem que ter respeito pela natureza, por uma série de coisas. Mas, cara, quando você vê uma situação dessa, você sabe que quanto mais dentro você frear e quanto antes você acelerar na saída da curva, é o mais rápido. Então não tem... física, química, é tudo
uma teoria meio na prática que você entende qual que é. E você tem que saber que, então, você freou uma volta no 100, na próxima você freia no 90 e pouco, para ver se o carro sustenta. Não sustentou? Então você freia no 100, depois você tenta acelerar o quanto antes possível na saída de curva. Isso é uma coisa bem natural. Que massa, cara, que legal isso. E por exemplo, assim, hoje, se você comparasse, né, pela essa experiência que você teve incrível na Fórmula 1, né, os carros de Fórmula 1 de hoje, os atuais carros de Fórmula 1, que a gente vê, até o motor mudou, a questão daqueles equipamentos mudaram, com a Fórmula 1 de antigamente, de uns 30 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás. Se você tivesse que fazer uma comparação assim entre esses dois carros de Fórmula 1, qual que você acha assim que foi a maior mudança? Qual é a sua visão sobre isso, assim, sabe? Acho que uma mudança é aquela da segurança mesmo, né? Quando o mundo teve que sofrer muitas perdas para que a gente pudesse ter algumas modificações. A do Senna é uma das maiores dela, né? A gente perdeu o Senna, o Ratzenberger, naquele final de semana trágico em 94, que eu também me machuquei, e teve mudanças no cockpit em uma semana para a corrida de Mônaco. Então, são coisas que, infelizmente, a gente acaba tendo que viver uma tragédia para poder passar para frente. Eu acho que o mundo se modernizou muito e melhorou muito para que a gente não tenha que reviver uma tragédia. Mas é um esporte de risco, é um esporte que tem as suas dificuldades, então não tem muito o que falar. Mas a melhora dos carros durante esses anos foi muito mais em termos de segurança. Agora, Rubinho, por exemplo, na sua época, tinha aquela questão assim do piloto estar mais no braço, né? Então tinha aquela questão da marcha, aquela questão, por exemplo, do piloto entender um pouco mais o carro, mexer um pouco mais no carro. Você acha que, por exemplo, os pilotos hoje, sabe, eles se vivessem naquela época lá, que era mais manual, era mais, digamos assim, raiz, né? Não era tão assim, vamos colocar assim, Nutella. Você acha que hoje os pilotos de hoje se adaptariam, por exemplo, naquele estilo porque ali era um seleto que tinha ali na época daquela Fórmula 1. É muito difícil fazer essa comparação, porque cada momento é momento, né? Hoje a gente está aqui falando e, sei lá, 50 anos atrás, ia que ter 2 tijolões assim de microfone, eu falando daí, você falando daqui, o cabo passando pelo meio da casa, você não sabe o que era a condição anterior. Aí você fala assim, mas alguém funcionava melhor com o tijolão do que com o microfone na boca? Ou com... Não dá para saber. É muita distância, considerar que na época passada era mais difícil, desconsiderar o quanto difícil pode ser hoje. Então, hoje é mais fácil de guiar porque existe um volante hidráulico que antigamente não existia? Sim, mas ao mesmo tempo o carro está tão rápido que o volante pode ser tão pesado quanto uma época que andava 100 por hora. Boa. Então, a gente tem assim, os carros são muito mais rápidos, então não tem muito não dá para comparar, essa comparação de saber, puxa, o Jim Clark é melhor que o Senna, que foi melhor que o Schumacher, não dá para comparar. A gente vai puxar sempre a sardinha para quem a gente gosta. Não tem muito o que falar. Mas porque a gente vê naquela época, por exemplo, na Fórmula 1, porque assim, era o tempo todo a pessoa na marcha também, né? O tempo todo ali, tipo... Isso com certeza era muito difícil. A gente vê... E segurar um V12 também, né? Nos episódios do Senna, você vê. Aquilo não é balela. Ele com os esparadrapo na mão e tal, isso aí... E você chegou a se machucar também, a mão também? Machucou muito, né? Hoje é mais fácil em relação a isso, porque realmente os volantes da Fórmula 1, do Stock Car, são hidráulicos. O da IndyCar, por exemplo, não é. Eles deixam raiz porque querem que continue uma coisa como o passado. Não é uma escolha. Olha só que legal. E hoje, por exemplo, Rubinho, essa é a questão dos carros elétricos. Parece que até hoje existe uma fórmula, não sei se é a Fórmula E, né? Fórmula E. A Fórmula E dos carros elétricos. Qual é a sua visão, assim, hoje, por exemplo, no automobilismo, de carros, assim, 100% elétricos, assim? Cara, eu acho que é a modernidade, não tem como, puxa, não tem barulho, cara, se o moderno está indo para esse lado, cabe a nós acompanharmos, né? Porque se você não acompanha
o mundo, você fica para trás. Hoje em dia vai falar que, puxa, o cara não tem e-mail, um cara não tem um WhatsApp, ele fica meio sem ter alguma forma de comunicação. Sim. Pode ser ele mais feliz por não ter o estresse de receber tanta mensagem? Pode, né? Mas é uma forma de olhar. Mas, por exemplo, naquela parte onde você analisa o carro, que você vê a questão do pneu, que você vê a questão do aerofólio, mudando de motor de combustão para o elétrico, né? Muda também essa noção, por exemplo? Eu nunca pilotei um elétrico de corrida, para te falar a verdade, mas deve ser até mais difícil, porque você não tem o barulho para analisar, você não tem... Você tem o barulho do pneu, que ele pode ecoar, né, de uma forma diferente. Então, tem uma série de coisas que devem ser muito mais difíceis, inclusive no elétrico. No elétrico. E essa hoje, por exemplo, esses carros elétricos que estão vindo, né? Essas marcas, BYD, GWM, enfim, hoje em dia praticamente quase, acho que eu até vejo muitas marcas também fazendo carro híbrido, tem Ferrari hoje, elétrica também, né? Híbrida. O que você enxerga hoje, por exemplo, o carro popular indo mais para esse lado elétrico nos tempos atuais? É a mesma história. Para mim é a forma de acompanhar o mundo, entendeu? E você acha que isso hoje emplaca, assim, Rubens, no mundo, o carro elétrico? Olha, quando você está nos Estados Unidos e você vai para algum lugar, para um shopping center, você tem lá um mínimo de locais para parar o carro com carro elétrico. Então, vem aí um mundo preparado para aquilo que é um modernismo. Aí você vai no Brasil, você não teve chance de colocar a eletricidade para dentro do teu carro na tua garagem. Você sai. Tem lugares como os Estados Unidos? Não tem. Estamos nos preparando para isso? Provavelmente sim. É uma coisa de adaptação. Não tem muito o que fazer. Para mim, é um caminho meio que sem volta, esse dos carros elétricos hoje em dia. Eu acho que quem mexe com combustão, assim, tem muita gente que não abre mão, tá? Pelo sonido, pela potência e tal, mas o carro elétrico é uma grande solução. Eu particularmente gosto. Eu tenho lá meu canal do Acelerados, faço muito teste de carro elétrico e tal, e para mim a gente dá um basta para o mundo atual, a gente não querer entender ou crescer com aquilo que a gente tem. Cara, que legal. E assim, Rubinho, você, por exemplo, correndo ali, aquele barulhão o tempo todo no seu ouvido. No dia a dia, você gosta de um carro também barulhento? Você gosta daquele carro mais... Eu para te falar, o que eu mais evito no Brasil é o trânsito. Porque tem... O que é a vida? Eu tive um AVC em 2018. E o médico, eu cheguei para ele e falei assim, doutor, o senhor me fala, por favor, eu tomei muito vinho ontem, é disso? Ele falou, não é nada disso não. Eu vou analisar aqui, mas eu vou te falar. Ele falou, 95% disso aqui é estresse. Então, você vai falar para mim, qual é o maior problema da população inteira? É estresse. É o meu, é o seu. Putz, Rubinho, vamos marcar, você consegue... Março não consegue, fevereiro, vai causando um certo estresse, né, na nossa comunicação, de saber que época que vai ser, que causa que você não fique em paz, né? Por exemplo, eu falo, se eu tivesse a chance, até porque eu não quero ter essa chance, mas vou te dar um exemplo de estresse, que eu não sei nem se governador, se prefeito tem essas qualidades para analisar o trânsito de São Paulo. Será que eles andam num corredor porque eles têm aquela placa que pode andar, que pode cortar? Porque se ele andar no trânsito, ele vai ver que a gente está criando uma falta de paz entre o motociclista e o cara do carro. Então, o cara, assim, 70 por hora pode andar, 60 por hora. Mas 60 por hora, quando você está parado e a moto passa 60 por hora, numa dessas você vai sair porque você quer mudar de faixa, a moto pega no meio. Ou seja, tá criando uma guerra. Você sai às 7 horas da manhã, você só ouve pim, pim, e assim, uma guerra. Sendo que tem algum culpado? O culpado é aquele que está fazendo o ambiente. Porque o que eu tento fazer? Não está naquele ambiente de guerra. É um ambiente de guerra.
Cara, por isso que eu vou morar em Campos O de cara, Jordão. o cara da moto odeia o cara do carro odeia o cara da moto. E como é que a gente vai criar um ambiente que não seja hostil? Com É um difícil isso. chefe que veja que existe um problema e que coloque certas regras para serem seguidas. Por quê? Porque senão vai virar uma guerra. Esse, assim, quando alguém falava lá atrás, o fim do mundo, que não sei o quê, que dando 2000. Cara, o fim do mundo é exatamente esse tipo de guerra. E hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito E estressadas. você por ir isso para mesmo. Campos de Jordão, eu ir para o interior, onde eu fico com os meus cachorros, com tudo, cada hora eu quero mais isso. Mas eu produzo menos. Por quê? Porque eu quero estar fazendo as coisas, quero... Mas, cara, tá bom, estou cuidando de mim. Mas, poxa, também não é isso que eu preciso propagar esse tipo de pensamento para fazer alguém pensar, será? Cara, é verdade. Porque tá certo a moto ou o carro? Não, nenhum dos dois estão. Então, não é que um é melhor ou o outro é pior, é só que a gente precisa ter mais calma para poder resolver um negócio aqui. Trânsito que demorava 10 minutos, hoje demora 30. Você está parado, passa uma moto, eu vou tentar sair, bate no meio, pronto. Assim, temos que criar situações que geram harmonia, porque senão, cara, esse realmente é o fim do mundo. Às vezes eu fico pensando quando você coloca aqui, por exemplo, a gente podia colocar um metrô, podia colocar um teleférico, até eu vi algumas propostas a respeito disso, mas eu acho que hoje São Paulo ela está tão inflada, é tanta gente, eu acho que eu vejo muito hoje as pessoas criando condomínios um pouco mais afastados de São Paulo, e as pessoas criando, por exemplo, quando veio na pandemia, que teve aquela questão de trabalhar trabalhar home office, ali eu vi meio que uma luz no fim do túnel, as pessoas começaram a entender talvez que botar todo mundo para trabalhar, botar essa quantidade de carro que tem, quer dizer, esse caos aí com a quantidade de pessoas que cada vez vindo mais em São Paulo, mais prédio construindo, mais flat construindo aqui em São Paulo, esse poder aquisitivo de São Paulo que é gigante. Então, hoje, o Brasil, quando falar, eu vou crescer, igual você falou, hoje você está no interior, mas hoje você construiu uma vida, hoje você tem essa questão de falar assim, não, eu posso estar no exterior, mas minha vida continua e de vez em quando eu vou lá produzir. Mas e quem está no início da vida? Às vezes a pessoa com 15, 20 anos vai falar assim, não, eu vou para São Paulo para achar oportunidade. É que a gente, é difícil, mas eu tento ler e estudar, né? Quando você vê Singapura, por exemplo, Singapura, o país não promove a compra do carro. Então, aí seria uma solução ótima. Ela não promove a compra do carro, só que aí as companhias vão ficar chateadas. Como é que a gente traz harmonia para isso? Porque em Singapura ele promove o uso do táxi, do Uber, de uma certa forma. E lá não tem esse caos. Não, lá você não tem o trânsito como existe em outros lugares do mundo. Lógico que você tem o horário de pico, aquela coisa toda, mas a não promoção da compra de carro, lá para eles funcionou. Solucionou. No Brasil funcionaria? Provavelmente não, porque, puxa, a gente perderia muita gente no trabalho, muita situação, mas a gente tem que aprender. Mas eu acho que é legal essa provocação sua. Eu acho que é legal, tipo assim, plantar essa sementinha para as pessoas não se acomodar, né? Falar, São Paulo é um caos. Não. O que pode ser resolvido? Cara, você pega lá. Então, o trânsito parou. Cai de 60 para 30. Uma moto passar por você a 30 por hora é diferente do que ela passar a 60 e você está parado. É verdade. Então, nisso, o que a gente tem que promover é diminuir o número de acidentes por algo que ninguém está vendo, porque o número de carros só está aumentando, então o trânsito vai ser maior. Você tem a chance de não acordar na hora e chegar no teu trabalho a hora que você quiser, você tem bastante sorte e está tudo certo. Verdade. Agora, você tem que fazer aquilo que está, puxa vida, você não consegue se mexer hoje. E o trânsito, você só escuta só buzina, tá virando Índia. Eu vou te Índia era só isso. Rubinho, te dizer, eu até abri um coração para você. Você não tem noção. Eu venho para São Paulo, que eu tenho esse talk show aqui, sabe? De vez em quando eu tenho que vir para São Paulo também com outras coisas de trabalho, mas quando eu estou em Campos é uma paz, é uma leveza. E graças a Deus hoje, como eu tenho um projeto lá em Campos de uma imersão astrológica que eu desenvolvo lá, e também eu faço meus mapas todo online, né? Então, eu acordar todo dia naquela natureza, naquela paz, onde eu não vejo, digamos assim, trânsito, eu não vejo esse barulho, eu só vejo passarinho cantando. Tem dias que eu acordo, Rubinho, que eu falo assim, rapaz, eu acho que eu já morri. Aí eu olho assim, eu falo, não, ainda tô vivo ainda. Porque assim,
eu acho que esse equilíbrio, essa paz de espírito, eu não abro mão de hoje em dia, sabe? É assim, porque isso daí para mim é fundamental, sabe? Rubinho, você falou do canal seu, do Acelerado. Me conta aí pra gente como é que é esse canal seu. Você que criou. O Acelerados foi uma reunião entre amigos e que a gente tinha muita vontade de falar de carros. Uhum. Né? Antigamente você comprava uma revista e procurava quanto é que um carro andava de 0 a 100, quanto que ele fazia de frenagem, quanto ele gastava de gasolina. Então, Acelerados é uma explicação para isso. Então, hoje a gente tem bastante seguidores que me param na rua para falar, cara, eu comprei aquele carro que você falou, que legal, realmente tem tudo aquilo e tal. É uma alegria pura. E eu faço por amor e, assim, eu não peço... a semana que vem, por exemplo, eu estou gravando um programa. Não quero saber que carro tem. Eu chego e gravo, entendeu? Você me fala o quanto ele tem de potência, qual é... que geralmente é difícil, né? O carro tem HROCPI 63, então é uma dificuldade de saber aquele monte de nome dos carros, então eu não guardo nada. Eu vou lá e só testo e dou a minha... sua valiosa contribuição, né? A minha experiência por ali, entendeu? E dou meu tudo. Então, como eu faço minha volta rápida, o cara bota lá e coloca, pô, eu quero comparar essa Mercedes com essa BMW, porque eu acho que são carros comparáveis. Vai ver o que vira mais rápido, e aquilo é uma comparação para ele. Cara, que incrível. E tem quanto tempo já o seu canal? Quantos anos? O canal do Acelerados, a gente, de vez em quando eu confundo com o meu instituto, mas o canal do Acelerados completou 10 anos, se eu não me engano. Cara, já tem muito tempo. Muito tempo, caramba, cara. É que o meu foi antes, então, dessa época. O Instituto Família Barrichello tem 20. 20 anos. Então, de vez em quando eu me pego nessa... Falando nesse instituto seu, como é que é esse instituto seu? Você trabalha para caridade, criança? Como é que é? A gente começou e ficou muito tempo com o esporte, a educação através do esporte. Essa sempre foi o nosso lema. A gente conseguiu ajudar, tal. Só que chegou um momento que depois você vai me levar para esse lado, porque foi assim, a minha busca sempre foi para saber de onde vinha a minha energia, por que as coisas aconteciam para mim. E eu sempre tive a sabedoria de que eu precisava retornar essa ajuda, essa gratidão, essa coisa toda. E aí o Instituto foi criado dessa forma. E aí eu estava fazendo muita coisa, mas o esporte eu estava vendo que eu ajudava, mas eu não tirava o problema da casa daquela criança, daquela família. E aí esse ano a gente cuida de fome. A gente começou a fazer fome zero. Então eu tenho estudado junto com a minha equipe com as aldeias indígenas, os quilombos, que são aquele começo. Ontem até eu palestrei com isso e falei, não julgue antes de você conhecer, porque você deve estar pensando, por que o Rubinho está indo longe para ajudar esse pessoal, sendo que ele pode fazer tudo por Interlagos, que fez tanto por ele. Mas veja, na aldeia indígena de Ilhéus, de Tupinambá, que eu fui e fiquei 2 dias lá, com muito pouco dinheiro, eles têm excesso de comida. E aí aquela comida gera para toda a comunidade, para ajudar tudo aquilo. Então, a fome, ela é algo para ser estudado assim, genuinamente. Então, para eu ajudar Interlagos, eu tenho que saber como ajudar. Se você passa fome, não é eu chegar e te dar uma marmita, porque amanhã você passa fome de novo. Entendeu? Eu preciso trazer um conhecimento para que você saiba que produzir, que você tem agrícola dentro de uma mini população, uma situação, faz com que você possa entender que ok, você não vai comer aquilo que você quer a todo momento, mas você tem épocas. Então, como que é, né? Você fala assim, mãe, tem abacate? Fala, não, filho, não é época. É isso. Exatamente. Entendeu? Tem coisas e coisas. Você come coisas que você tem época. Hoje a gente acha tudo para toda época porque virou,
né? Hoje eles plantam muito. Mas então, de qualquer forma, quando você não tem o poder aquisitivo, mas você pode pensar, você tem como ter comida em excesso. E a gente não precisa ver a quantidade e os milhões de pessoas que passam fome no Brasil e no mundo afora. Cara, é muito legal isso você comentando. Inclusive, diretor, coloca a HyperKids, sabe? Tem um token que agora que foi criado para ajudar crianças da África, né? Se chama HyperKids. E é um propósito, porque normalmente essas moedas digitais, esses tokens que são criados, normalmente eles são criados, às vezes, por uma tecnologia, igual você vê o Bitcoin, igual você vê outras moedas, só que essa daí ela tem um propósito, a pessoa ela entra com token, só que ela para ajudar umas crianças na África, para ajudar alguns países com fome, com construção de casas. Esse token que foi criado agora, foi recentemente, tem mais ou menos 2 meses. Cara, isso está tendo um crescimento assim absurdo, sabe? Inclusive tem outras empresas muito grandes, né, dentro desse mercado digital, que está junto desse projeto, sabe? Tem várias pessoas hoje no Brasil também que estão junto desse projeto. E eu acho interessante, o propósito. Então, assim, eu acho que assim, você quer ajudar, às vezes você quer ali colocar, por exemplo, você bota um dinheiro, às vezes num mercado desse, você coloca ali uma verba sua. Mas quando você coloca com o propósito de você levar comida para aquelas crianças pobres, de você levar um teto, de você levar uma educação, eu acho que faz muito mais sentido. Eu acho que quando você cria um instituto, porque chega uma hora, Rubinho, é interessante, mas chega uma hora que a gente começa a se questionar assim, o valor da vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudo, sempre gostei muito de estudar desde os meus 12 anos. Com 12 anos eu lia Machado de Assis, eu lia Manuel Bandeira, sabe aqueles CDF, sabe? Meu primeiro contato com mulher foi com 19 anos. Eu comecei a sair com 19. Eu comecei a beber, Rubi, depois dos 20 e poucos anos. Então, assim, eu sempre fui muito voltado para o estudo. Então, eu sempre gostei muito disso. Aí, depois, foi quando eu entrei com astrologia, que foi com 20 anos, e aí, ali, eu me encontrei. Tanto que nos últimos 8 anos da minha vida de trabalho e estudo, eu levo uma média de 15 horas por dia. Então, assim, não tem explicação plausível para me olhar e falar assim, por que eu levo 15 horas por dia de estudando, rezando e trabalhando? Se não fosse um propósito. Então, chega uma hora que eu acho que a gente se questiona assim, a gente tá aqui para quê? Né? Tipo assim, o que é nosso tempo? É a fama, é o dinheiro, é comprar uma casa, é comprar um carro. É claro que assim, nas suas devidas proporções, mas quando você tem um destaque desse mundial, quando você... Chega uma hora que você fala assim, mas isso... Eu acho que quando você teve esse AVC ali em 2018, eu acho que foi a hora que daqui a pouco a gente vai falar desse mapa. Mas só para a gente colocar aqui mais uma questão aqui, tem um esporte, Rubinho, que você gosta, assim, um esporte favorito, além da Fórmula 1, claro, além do automobilismo, além do carro, que já é nítido a sua paixão pelo carro, pelo motor, mas tem um outro esporte que você pratica ou que você gosta de assistir? Cara, eu ainda ando muito de kart, mas é relacionado à velocidade. Eu classifiquei no começo do ano para o Mundial de Kart, que vai ser em dezembro, mais uma vez, mais uma chance de atuar como brasileiro, né? De atuar pelo Brasil no Mundial de Kart. Então é uma paixão minha. O Ayrton sempre falava que o kart era o sentimento puro mesmo, é raiz. Então isso para mim é uma alegria, porque é um hobby daquilo que pertenceu à minha carreira, né? O tempo inteiro. Mas eu jogo golfe. É um esporte que me relaciona com a natureza, que requer muita concentração, mas extremamente difícil, né? Porque é um taco longo, uma bolinha pequenininha, mas o prazer de ver a bola saindo, voando, assim, é imenso. Então, meu esporte fora a velocidade predileto é golfe. Rubinho, você já parou para pensar que, por exemplo, que por você fazer esse esporte durante tanto tempo, você sempre foi uma pessoa absurdamente espiritual? Eu sempre me considerei muito espiritual, né? Porque com 6 anos de idade, meu pai chegaram pro meu pai e falaram assim: a missão do teu filho é muito difícil, ele precisa de proteção. Então, eu me tornei um espiritualista desde quando eu me conheço por pessoa. Então, eu fui em busca de tentar entender por que as pessoas brigavam por religião se cada uma tinha uma coisa boa. Por que a gente acha que tudo que é nosso é melhor do que o do outro, né?
E aí eu digo, né, a pessoa fala assim, mas qual é a tua religião? Eu falei, eu sou espiritualista, minha mãe é extremamente católica, ela não quer conversar de outra coisa que não seja a Bíblia dela que está ao lado, mas eu mostro para mim e para ela, inclusive, que a grande guerra do mundo é isso, as pessoas não se É o ego, tolerarem né? pelo ego, pela É o situação. ego. Então, você, cara, tudo tem alguma coisa boa. Ah, porque é a data. Amigo, data, né? São datas, todo dia é importante, todo dia tem. Então, aí, quando eu viajava para o Japão, tem que passar uma semana antes pelo fuso horário. Ah, eu comecei a viajar para ver templo, comecei Olha a só. ver outras coisas e começar a estudar, porque tem coisa que você pode não gostar. Beleza, isso faz parte, porque gostar de tudo você também não consegue, né? Tem coisas que você tem que ter opinião, você tem que ter crítica. Mas você entender o melhor de cada religião te faz uma pessoa espiritualizada. Mas aí quando a gente busca o lado espiritual, quando a gente começa a buscar, por exemplo, esse conhecimento, aí a gente precisa fazer o quê? Que é uma coisa bem importante, praticar. Aí às vezes a gente ouve muito que assim, poxa, a pessoa que começa a se espiritualizar, começa a meditar, começa a respirar, e aí começa a ter aquelas práticas. Respira, olha um pouco mais a natureza, começa a olhar o lado bom da vida, mas tudo aquilo tem uma função principal, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. É uma das coisas que eu diria que assim, é a grande cereja do bolo da vida, que é você estar presente. Que às vezes, na maioria das vezes, a gente está apegado ao passado, a algum sofrimento, alguma dor, e aquilo dali não faz a gente ficar leve. Ou às vezes a gente está com aquela expectativa ali na frente. E às vezes a gente vive aquele mundo ansioso. O ser humano, na grande maioria das vezes, ou ele vive ansioso, ou ele vive, às vezes, amarrado ao passado. Uhum. E para isso, quanto mais você se espiritualiza, quando você vai naqueles monges, sabe, você vai buscar um lado mais espiritual, parece que você chega ali e o que você sente naquele monge ou naquele ser espiritual? A presença. O tempo todo ele olha no seu olho, o tempo todo ele está observando tudo que está acontecendo, e o tempo todo ele está leve ali naquela situação. Por quê? Porque ele começa a viver aquilo que tem de mais precioso. E isso é uma prática. Aí agora vamos para o seu esporte. A Fórmula 1, que é um dos esportes que eu mais gostei, para você entrar num carro daquele e você fazer uma volta em 1 minuto e 30 segundos, a segunda volta, 1 minuto e 30 segundos, a terceira volta, 1 minuto e 30 segundos e não sei quantos milésimos. Para você fazer volta atrás de volta de relógio, você tem que estar 100% presente. Você tem que estar 1000% presente. O tempo todo, quando você senta no carro daquele de Fórmula 1, Rubinho, você estava meditando o tempo todo. Você não conseguia... Quando você entrava no carro daquele, você conseguia pensar num problema? Você conseguia pensar, por que eu vou fazer final de semana aqui? Pô, eu tenho um jantar essa noite. Porque senão você podia correr o risco de bater. Ou então não ver uma pessoa que estava do seu lado. Ou na hora que você podia catar uma zebra e ali de repente você não fazia aquela curva. Ou não fazer... Porque é milésimos. É muito... São milésimos. Às vezes uma freada, como você falou, em vez de ser 100 metros, 99 metros, às vezes no final das contas a volta era 1 segundo diferente. Uhum. Aí às vezes quando você... Em vez de você acelerar ali, logo na metade da curva ali, você acelerava às vezes, sei lá, 10 metros depois, no final o tempo era diferente. Então, o piloto de alta performance, o piloto de Fórmula 1, um piloto que ganha uma corrida, um piloto que está ali na cabeça da cobra, digamos assim, ele está 100% meditando. Ele está 100% presente. Ele é uma pessoa muito mais espiritualizada do que muitas pessoas pensam. Porque a espiritualidade não é esse negócio de você botar uma roupa branca. Tem muita gente, Rubinho, que está de terno e gravata. Tem muita gente que está destacado no mundo e é muito mais bondoso, muito mais espiritual do que muita gente que se diz isso. Sim. Porque o cerne do lado espiritual é você viver a presença. É você buscar a bondade. É você buscar... Isso é espiritualidade. Sim. Então, no momento que você estava naquele carro de Fórmula 1 ali, o tempo todo você estava se conectando com Deus de uma forma, às vezes, intuitiva. De uma forma, às vezes, você estando presente dali. Então, o esporte, para mim, de alta performance... A cada volta que você dava, você estava vivendo o seu melhor da sua vida. Porque você estava respirando exatamente o segundo mais precioso da sua vida, que era aquele momento, aquele segundo. Aquele dia que você fala que não volta mais, que é verdade, aquela hora que depois que passa daquele dia nunca mais volta, e aquele ano. Uhum. Então, é como se ali foi digamos assim, uma profunda meditação que você fez durante 19 anos da sua vida. E eu continuo correndo, né? Eu continuo, não para isso daí. Então, eu continuo dentro desse foco, eu continuo dentro dessa espiritualidade de onde eu me encontro.
telefone eu não levo comigo no carro, você não pode. Então, você tem coisas para resolver, mas de qualquer forma, quando você entra no carro, você entra dedicado. Você fica amarrado ao carro, você tem que estar muito bem apertado com o cinto de segurança para que você sinta o carro como uma parte só. Então, é um evento espiritual, sem dúvida nenhuma. É uma forma de você estar onde você queria estar, né? Eu falo muito isso. Essa frase eu tenho usado muito, que é: o que é felicidade? Felicidade é você estar no local onde você está e você está bem. Porque quanto tempo a gente passou na nossa vida falando, cara, eu tô aqui, mas, vim porque pediram, mas eu não queria estar. E você acaba tendo um momento de infelicidade onde você está, que você perde a chance de ver a quantidade de coisas boas que tem ao seu redor. A presença. Né? Então, no momento que você está num local, você tem que saber levar, você tem que saber se deixar ir, né? E o carro de corrida, para mim, o barulho, o cheiro, isso para mim me comove e sempre me comoveu a vida inteira. E Rubinho, hoje, quais são os seus planos, assim, profissionais, assim, atualmente, assim, na sua vida hoje? Eu sou muito feliz fazendo aquilo que eu faço, né? Esse vai ser o primeiro ano após 2 que o Eduardo, meu filho, não vai ser meu companheiro de equipe. Então, ao mesmo tempo que eu sentirei muita falta dele, porque todo fim de semana a gente viajava, mesmo local, ficava no motorhome junto e tal, vai ser uma coisa ruim, mas a coisa boa é voltar a cuidar de mim mesmo, porque quer queira, quer não, quando você tem um filho por perto, você também quer cuidar dele, né? Então, quando você cuida dele, tem uma energia extra, uma situação extra. O sono é mais pesado, porque você fica mais cansado. Então, agora eu também tenho que curtir isso. Então, eu vou correr de Stock Car, devo correr de outras categorias no Brasil e fora. Os meus 2 filhos estão correndo fora. E você vê seus filhos correndo na Fórmula 1? Isso é uma coisa deles. Eu não tenho muito que ver com isso, assim. O que eu quero deles é que eles sejam determinados para aquilo que eles dizem querer. Então, pai, o que precisa para ser piloto? Olha, precisa de um condicionamento físico muito grande. Então, não é só cardiovascular, mas é físico também. Precisa de muita terapia para você entender, ter autoconhecimento, mas ter também a estima que te dá tudo aquilo. Porque a gente fala assim, meu sonho é não ter problema. Não, para mim é o contrário. Que você saiba resolver os problemas, porque não existe não ter problema. Você cria problema em qualquer situação que você quiser. As adversidades nos encontram mais do que a gente imaginava. Que você saiba resolver e sinta o prazer da resolução disso. Então, o que eu desejo para eles é felicidade, que eles possam estar no local onde eles queiram estar, porque eles sabem que mesmo com 52 anos, eles sabem que eu sou muito dedicado, que eu gosto, que eu faço e que eu tenho sucesso porque eu faço. Né? O sem suor a gente não conhece. Rubinho. Não, mas é porque eu gosto demais. Você já imaginou tanto de gente, cara, no Brasil hoje vendo você, cara, pessoas como eu, que criança, eu tenho 43 anos hoje, eu vi você com 8 anos, Rubinho. Que legal. Sabe? Então, assim, eu assistia você na televisão e aquilo que você falou, você olha a pessoa na televisão e começava a assistir você sempre. E de repente você aqui sentado, que legal. Sabe? Aí teve uma hora até quando a gente tava pensando, chegou uma hora eu falei assim, cara, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda pelo menos assim, deixa me emocionar depois. Mas é uma lenda, porque assim, eu cheguei a andar de kart, lógico, assim, brincando, eu cheguei a comprar um kart quando eu morava em Brasília, mas enfim, meu tempo sempre foi péssimo, assim, comparado ao pessoal que andava legal. Mas mas era um amor, sempre eu tive uma paixão por isso, né? E sempre gostei muito dessa coisa de entrar. E, por exemplo, hoje um dos esportes que eu gosto muito de mergulhar, porque para mim o mergulho é uma meditação. Adoro cavalo, porque para mim também é uma meditação. Então, assim, ver você num esporte, que eu via que era um esporte, entendo que é um esporte extremamente espiritual, e essa trajetória toda que você faz, e assim, Rubinho, você sair da Fórmula 1, ainda continuar na Stock Car, ganhar uma corrida na Stock Car, sabe? E agora você falar para mim, com 52 anos, você vai participar de uma prova de kart. Rubinho, isso é uma...
Privilégio dos seus filhos ver um pai como você, sabe? Privilégio das pessoas que te acompanham, privilégio das pessoas que convivem mais com você. Você é uma referência pra gente, você é uma Eu te inspiração pra agradeço. gente, sabe? Eu acho que passar um pouco das dificuldades para as pessoas, porque as pessoas têm uma imagem de Instagram, né, de felicidade e acabou. E assim, a gente passa pelas dificuldades todo dia. Todo mundo tem os seus problemas todo dia. Tem estresse, tem burnout, tem uma série de coisas. É como você conduz perante esses problemas, é como você encara e reage perante o pânico, né? Tá acontecendo uma situação agora, o que eu faço? Agora, ter calma, olhar para o problema e tentar resolvê-lo, né? Então, eu, graças a Deus, eu tive uns pais maravilhosos que puderam me dar o melhor tipo de educação e depois me deixarem buscar aquilo que eu tinha para buscar, né? Então, daqui a pouco você vai falar disso, mas eu tive muita vontade de tentar entender por que eu nasci no mesmo dia que meu pai, por que minha irmã nasceu no mesmo dia que a minha mãe. E aí eu parti, a primeira coisa que eu fiz foi astrologia, para tentar entender o meu plano, o que era, né? O que tem dentro de uma situação de 23 horas e 58 minutos de puro amor e 2 minutos que você quer, pegar o pai e falar, não é assim e tal. E aí eu fui tentar entender e graças a Deus entendi. Depois disso passei para a numerologia. Hoje o meu filho Fernando estuda numerologia. Olha isso. Então gosta muito disso. Então eu consegui trazer uma paz para mim, porque a gente não precisa de explicação para tudo, mas com certas explicações você começa a entender que você pode ter o pé no chão e respirar. Exatamente. Então, Rubinho, quer dizer então que você já chegou a procurar astrologia, você já Já. chegou a ter esse contato com a numerologia. E você teve alguma assim, sei lá, alguma coisa mística, alguma mendiga assim, por exemplo, antes da corrida, tinha algum ritual que você gostava assim de fazer, que você fazia? Quando você começa, você tem muita coisa que não é real, né? Que você acha que dá sorte, correr com a cueca X te faz ganhar a corrida, eu vou correr de novo com aquela cueca. Você tinha isso? Não, tinha muito. Do começo de carreira, o começo de carreira de esportista ou de pessoas que são levadas ao extremo do estresse, pode ter certeza que tem isso. Tudo que te traga um pouquinho de paz perante um mundo de estresse. Então, sim, tem muita coisa que você faz. Você não pode ficar carregando muita coisa, né? Você fala assim, essa pedrinha me dá sorte, você coloca no bolso do macacão. Você não pode porque você é fechado com o cinto, pode te apertar. Então, tem certas coisas que você tem que relevar. Mas, com certeza, essa troca de cueca aí foi até rasgar. Boa. Rubinho, essa questão da astrologia, com 6 anos de idade, eu perdi meu pai. Com 9 anos, eu perdi meu avô. E com 11 anos, eu perdi meu tio, que eu mais amava. Então, ali, Deus me ensinou muito essa questão da impermanência e interdependência. Só que eu sempre quis muito entender isso na minha vida, o que se passava na minha vida. Eu vi eles também depois de falecido, sabe? Comecei a jogar tarô, eu tinha 9 anos de idade. Foi uma brincadeira de feijão que eu fiz com a minha mãe, porque, na verdade, minha mãe ela ficou viúva com 29 anos. Então, eu queria a atenção da minha mãe. E aí, de repente, uma vez brincando no domingo, eu peguei aqueles carocinhos de feijão, comecei a jogar, e aí ali minha mãe viu alguma coisa que eu não sei que ela viu, e uns dias depois ela trouxe um tarô para mim, um baralho cigano. E aí dali eu vi, minha mãe também começou a fazer pergunta para mim, eu tava me divertindo com a minha mãe, tipo assim, eu tava tendo a atenção da minha mãe, e eu tinha 9 anos. Uhum. E aí a minha mãe viu alguma coisa também que eu não sei o que ela viu, e começou a fazer jantar no sábado, e começou a chamar as amigas dela. Aquilo pegou uma proporção muito grande, e de repente eu comecei a me sentir, digamos assim, eu não estava pronto ali naquele momento. Aí eu fugi da minha espiritualidade igual o diabo foge da cruz, dos meus 10 aos meus 35 anos. Só que nesse tempo, eu aprendi alemão intuitivamente com 15 anos, eu tive meu primeiro contato com a astrologia com 20 anos, e ali eu comecei a entender um pouco o propósito. Então, essa parte da astrologia, eu acredito muito, Rubinho, que veio de vidas passadas, porque o que eu já intuía do início, quando eu comecei a estudar isso, não tinha cabimento o conhecimento pelo pouco tempo.
E aí, nos últimos anos da minha vida, eu me entreguei a esse conhecimento. Nos Uhum. últimos 8 anos de trabalho, de estudo, eu bati o recorde mundial 2 anos atrás. Hoje, atualmente, eu sou o astrólogo que mais fez mapa no planeta. Meu sonho sempre foi me casar, sempre foi ter uma esposa e sempre foi ter filhos. Eu ainda não tive essa sorte, sabe? Então, assim, eu acho que daqui para frente eu quero começar a ter um pouquinho mais de tempo para ver se eu consigo essa parte na minha vida. Mas a astrologia, ela me trouxe muitas respostas. Depois que eu comecei a entender a astrologia, eu percebi que eu diminuí a ansiedade. E eu comecei a compreender o porquê que eu tinha tido tantas aquelas perdas quando eu era mais novo. O que aconteceu na minha vida depois, por exemplo, eu quando era mais novo também, por esse sofrimento, eu comecei a buscar muito o estudo. Porque eu queria, na verdade, alguma forma que me cobrisse dentro de mim, alguma informação que me trouxesse, tirasse um pouco aquela dor. Uhum. E aí, com o tempo, foi a hora que chegou a astrologia na minha vida. E aí, tem uma parte na astrologia, que eu até vou colocar hoje para você, sabe? Que é a revolução solar. Acredite, o lugar que você passa o seu aniversário, você determina como é que vai ser o seu ano. Mas antes disso, eu vou passar um vídeo para você agora, referente à questão do mapa astral. Passa aí, diretor, fazer um favor. Você sabe o que o céu dizia no momento exato em que você nasceu? O mapa astral é a chave para entender seu propósito, descobrir suas potencialidades e tomar as decisões que realmente importam. Com um atendimento personalizado, você terá acesso a uma análise completa que pode transformar a sua vida. Não deixe para depois. Clique no link da bio do Instagram para saber mais. O próximo passo da sua jornada começa aqui. Agora nós vamos falar sobre o seu mapa astral, irmão. Sobre o seu mapa de nascimento. No seu mapa de nascimento é bem interessante que você tem um aspecto de Mercúrio, Sol e o Saturno na casa 9, que é a casa do exterior e a casa do conhecimento. Você pode perceber que desde sempre na sua vida sempre foi latente a questão da liberdade na sua vida e de você vir a conhecer o mundo. Provavelmente você deve ter muita facilidade com línguas, provavelmente você deve ter muita facilidade de absorver conhecimento por causa do Mercúrio que você tem na casa 9. E como você tem um Sol na casa 9, você tem uma necessidade muito grande de se energizar com essa questão da liberdade, de sempre estar viajando, de sempre estar conhecendo culturas novas ou próximo de culturas novas. Você tem o Marte na casa 10. É como se você é um samurai na carreira. Você é aquela pessoa que você tem uma confiança absurda na carreira. Você não desiste da sua carreira. E como você tem o Vênus, você valoriza muito mais a sua carreira também. Mas tem um aspecto aqui que me chamou muita atenção quando eu fiz seu mapa. A casa 5 é a casa de esporte e a casa de filhos. Você tem a parte da fortuna. Seu ponto auspicioso sempre foi o esporte. Só que você tem Júpiter. O que você sempre tem mais facilidade é o esporte. E é onde a sua vida sempre vai prosperar. Mas aí veio algo a mais que quando eu olhei, eu fiquei mais encantado ainda. Você tem a cabeça do dragão, que é o seu propósito, é o seu dharma. É como se a conexão com o esporte para você é muito além do que o dinheiro, do que a fama ou do que qualquer outra coisa mundana. Isso é algo muito mais espiritual. É como se na vida passada você se voltou demais para o seu círculo social, você se voltou demais para os seus pais, porque você tem a cauda do dragão em Câncer na casa 11, então você não se voltou tanto para a carreira profissional e nem tanto para o seu poder pessoal. Então o esporte, ele traz uma conexão espiritual para você, ele traz uma conexão de você trabalhar o seu poder pessoal. Só que a casa 5 também é a casa de filhos. Provavelmente um dos seus filhos é o que te liga à sua vida passada. Tem um dos seus filhos que na hora que você está perto dele, provavelmente você vê alguém da sua vida passada. É uma conexão muito mais espiritual. Então o esporte na sua vida, ele não foi só uma questão, digamos assim, de você ocupar o seu tempo com algo que talvez fosse do lado de Interlagos. Talvez Deus já fez você nascer naquela família exatamente para você estar perto do seu propósito, do seu dharma. Enquanto você, na sua vida ativa ali, o esporte, ele sempre teve essa ligação muito forte espiritual. E você vai perceber, irmão, que daqui para frente agora, isso vai passar para os seus filhos. Você pode ver que um dos seus filhos, você tem uma conexão muito grande. Se ele passar mal, você sente agora. Se ele quiser falar com você, ele não precisa falar com você. Ele não precisa ligar para você. Você entende ele. Tem um dos seus filhos que você tem uma conexão muito forte com ele. Ele é o que te liga à sua vida passada. Ele foi uma pessoa que estava junto com você na sua vida passada. Isso é de acordo com essa consciência astrológica. Quanto aos seus pais, você tem um Sagitário. Então você sempre foi muito leve com seus pais, você sempre foi muito otimista com a família. Você sempre foi uma pessoa muito leve também com seus parentes, devido ao Netuno na casa 3, sabe? E essa questão sua, que eu achei que é muito nítido nessa nossa conversa,
que você sempre é muito assim, você sempre provoca, sempre indaga, tudo na vida. Pô, São Paulo tá um trânsito, peraí, não vamos reclamar, vamos entender isso daqui. Porra, o carro tá saindo aqui, não vamos reclamar, vamos entender o que tá acontecendo aqui. Quer dizer, então tudo para você é impressionante. Essa indagação sua é o Plutão na casa 1. Você é uma fênix. Você é uma pessoa, irmão, que a gente vai sempre admirar e se sentir inspirado. Você com 80 anos. Eu vejo você, irmão, como você tem um propósito associado ao esporte, eu vejo você com 70, 80, correndo de kart, praticando automobilismo. Por exemplo, no ano passado eu tive a sorte, assim, o privilégio de estar no Carnaval de Salvador e ver o Bel Marx no trio elétrico. Depois que eu descobri que ele tinha 72 anos, 70 e poucos anos, naquela guitarrinha dele cantando, irmão, 8 horas, 6 horas, em cima de um trio elétrico com milhões de pessoas, em pé. Eu falei, meu irmão, isso aí isso é um ET, cara. Eu falei, cara, isso e trazendo aquela energia boa, trazendo aquele movimento ali, que é uma coisa que ele ama, que é o carnaval, que é o propósito dele. E aí você olhar irmão, se você tem planos, às vezes, fala assim, não, Ricardinho, às vezes daqui a 2 anos, 3 anos eu vou parar de correr. O esporte sempre vai estar na sua vida, até os seus últimos dias. Porque isso é uma coisa que veio de Dharma para você. Veio algo, uma conexão espiritual. E é onde você mais tem sorte, devido à parte da fortuna na casa 5, e aonde você mais tem facilidade, por causa do Júpiter também que você tem na casa 5. Então, essa liberdade que você tem de estar em outros países, de estar em outros lugares, se conectando ao lado do esporte, é como se você, nessa vida, você conseguiu cumprir o teu propósito. E acredite, irmão, eu já fiz mais de 13 mil mapas. A grande maioria está até agora penando de cumprir o propósito. A grande maioria sempre, digamos assim, ainda fica um pouco preso à vida passada. E esse é um dos maiores desafios. E talvez essa questão de você entrar naquilo dali e pensar no momento presente e estar se conectando ao momento presente, você só potencializou ainda mais o seu propósito. Você ainda potencializou ainda mais o seu Dharma. Então, por exemplo, como você tem essa ligação muito forte com um dos seus 2 filhos, comece a intencionar, às vezes, um desejo para ele. Você vai perceber que um dia você fala assim, cara, eu quero ver se o Ricardinho está falando isso para mim, se faz sentido. Um dia começa a falar assim, cara, eu quero que meu filho fale isso comigo. Eu quero que meu filho me chame para tal lugar. Você vai ver que em pouco tempo seu telefone vai tocar, ou ele vai comentar, pô, pai, eu pensei em fazer isso com você. Essa conexão, a gente só tem 2 formas. Ou quando a gente nasce com ela, que é o teu caso, ou em alguma revolução solar da pessoa, que é o mapa do ano, indica esse aspecto e naquele ano específico nasce a criança. Aí são essas únicas 2 formas que a gente passa a ter um filho que liga a gente à vida passada. Sabe? Então esse é um propósito muito grande que você tem, sabe? E você tem essa habilidade muito grande com o conhecimento, com o aprendizado e também essa parte. Você pode reparar que quando você está nessas viagens, por exemplo, na Fórmula 1, ou né, na sua vida sempre está viajando no exterior, você pode reparar que você nunca se cansou com fuso horário, com jet lag, de falar assim, Ricardinho, pô, tem 6 meses que assim, se eu fiquei uma semana na minha casa em São Paulo, foi muito. Tipo assim, eu tava no hotel ali, tava no hotel ali, aí depois eu fui fazer uma entrevista em outro lugar. Aí digamos assim, o meu tempo livre, aí eu usei para ir num lugar ali fazer uma publicidade. Enfim, tem 6 meses que eu fiquei, eu acho, uma semana na minha casa. Mas isso nunca te incomodou. Porque como você tem um sol na casa 9, aonde você mais se energiza na sua vida é com a liberdade, é com viagem. Porque tem gente que se incomoda, né? Aí começa a ficar muito tempo fora, não, eu quero ficar agora 1 mês em casa, quero ficar 15 dias em casa. Você sempre se sentiu bem com essa liberdade sua. É muito verdade. Muito, sabe? E aí, a outra coisa bem interessante que tem também na astrologia é o lugar que a gente passa o aniversário. Você sabia disso, irmão? Não sabia. Não tinha noção. É algo que, como eu faço aniversário no mesmo dia que meu pai, um aniversário para mim é muito importante. Há muito tempo nós não passamos o aniversário completamente juntos, mas eu brinco, as pessoas, meus familiares têm um pouco de vergonha, porque eu conto para todo mundo o dia do meu aniversário. Oi, tudo bom? Meu aniversário hoje, tudo bem? Então, eu não tenho vergonha nenhuma, eu adoro meu aniversário, adoro. Então, esse ano agora de 2025, eu vou completar 20 anos que eu viajo no meu aniversário. Porque o dia que você viaja no aniversário, você determina a forma como você enxerga para os planetas. De acordo com a latitude e a longitude que você está no mundo, você vai ter uma visão de mundo diferente. Por exemplo, se no seu aniversário
do ano de 2025, se você estiver em São Paulo, você vai ter uma visão dos planetas totalmente diferente se você estiver, por exemplo, em Paris, ou se você estiver em Los Angeles, ou se você estiver, por exemplo, em Auckland. Em cada lugar que você estiver no mundo, você passa a ter essa visão de acordo com aquela latitude e longitude. No ano passado, por isso que eu achei muito legal essa nossa conversa aqui agora, né? Ano passado, você tendo passado seu aniversário lá em Monte Carlo, você colocou 4 planetas na sua casa 12 do seu lado espiritual. Você pode observar que de maio do ano passado para cá, né, nesses quase aí 10 meses, você está mais reservado, você está mais discreto e você está começando a buscar muito mais lado espiritual. Eu sempre brinco que quando a gente coloca o Sol na casa 12, que é o que você está vivendo agora, é como se a gente vive um ano sabático. Como assim? Imagina que você tem um prédio. Aí quando foi no dia 23 de maio do ano passado, é como se você entrou na portaria do seu prédio, você foi lá no porão dele. E aí você começou a examinar o poço do elevador, a parte hidráulica, a parte elétrica. Você começou a olhar as coisas que realmente têm substância para você, as coisas importantes para você. Você pode observar que do ano passado para cá, você está se voltando para as coisas que realmente têm mais profundidade para você. E você começou a se espiritualizar mais. O Vênus é como se você está valorizando mais isso na sua vida. As coisas que você está valorizando não tem maldade, você está valorizando as coisas mais bondosas. Você jogou o Júpiter também na casa 12. Nesse momento, Rubim, dificilmente você vai ter qualquer problema de saúde. Então, se você virar para mim daqui a uma semana e falar, Ricardinho, peguei Covid, peguei H1N1, você pode chegar em casa, beber água, tomar um banho e ficar de boa. A chance de você parar em algum hospital, você esquece. Você pode reparar que a sua saúde nesse momento está de ferro. Você está blindado. Ricardinho, peguei vento, fui para uma sauna, saí, não vou ficar... Não vai. Esse é o momento que você está extremamente sortudo. E como você, com a saúde, e como você está curando, aonde você mais quer romper com paradigmas nesse momento é no seu lado espiritual. Então você está se abrindo para viver experiências espirituais diferentes. E por isso que eu fico muito feliz de estar com você agora nesse momento, numa fase na sua vida que você está buscando se espiritualizar mais, que você está buscando ter mais um pouco desse conhecimento mais profundo. E observa que você está nessa fase mais discreta. Você está com a Lua na casa 6, você está muito apaixonado pela sua rotina de vida, você está muito apaixonado pelo seu dia a dia e tendência de trabalhar mais com a família, você está mais querido também no seu dia a dia e no seu ambiente de trabalho, devido à Lua na casa 6. Você está com Plutão na 8, o Plutão na 8 faz você ficar muito poderoso mentalmente. Então você pode perceber que de maio para cá, do ano passado, você começou a ficar muito intuitivo, muito detetive. Então uma outra dica que eu te dou, até o seu aniversário desse ano, não desconfie da sua intuição. Ricardinho, eu fechei um negócio, eu tenho que ir lá para a Europa, sei lá, em março, mas alguma coisa está me dizendo para mim, não vai. Ricardinho, tem um negócio ali que estão querendo me mostrar lá nos Estados Unidos. Cara, mas alguma coisa está me dizendo para ir. Eu tenho um evento aqui no Brasil, ou então eu tenho um compromisso aqui no Brasil, mas, cara, tem alguma coisa me dizendo para mim nesse negócio. Vai. Você está do ano, e serve para tudo, tá, irmão? Para tudo. Vida pessoal, tudo. Ricardinho, tem alguma coisa ali, ou então, porra, eu tenho que abraçar mais essa causa aqui, tem que morar junto aqui. Então, tudo na sua vida, confia na sua intuição. Você vai ver que, nesse momento, a chance de você errar é praticamente zero. Porque você indica uma intuição que está muito poderosa para você, sabe? E aí você está com Saturno na casa 10 e Netuno, você está mais em paz na carreira, você pode reparar que você não está tão assim, aquela coisa assim de falar, porra, carreira, você está mais leve, deixando a coisa fluir, você está sabe, você está fluindo mais assim na carreira, deixando a coisa assim, Ricardinho, deixa cada semana, cada final de semana, você está mais sábio na sua carreira, sabe? E ao mesmo tempo você está curando algumas feridas ali no seu network, mais comunicativo no seu network. Essa é uma fase na sua vida que você está voltando muito mais para o seu lado espiritual. E você está mais discreto, mais reservado. Você está voltando para as coisas que realmente têm um real significado na sua vida. Sabe? Então, essa é a melhor fase para você fazer retiro. Inclusive, irmão, eu sei que assim, não sei nem como é que eu te falo isso, mas eu faço um retiro, um final de semana na minha casa lá em Campos do Jordão, sabe? Eu sei, assim, diante do que você vive na sua vida lá, é uma coisa bem simplesinha, eu brinco que é uma casa de vó, sabe? Só que eu levo com muito carinho, vai completar 3 anos. Quem me ajudou muito nesse projeto foi o Marcos Boaz lá atrás, eu me aconselho muito com ele, assim, sabe? E há 3 anos atrás eu criei essa imersão astrológica, no máximo 15 pessoas que vai lá em casa, e eu faço uma vez por mês. Eu vou fazer uma agora em março, vou fazer uma agora em abril, você está mais do que convidado, mas... Como eu sei, como eu sei assim, né, o seu tempo e tudo seu, se um dia bater no seu coração e falar, pô, Ricardo, eu quero viver uma experiência dessa, eu até faço algo
muito especial para você. Que legal. Eu abro a minha agradeço. casa um final de semana só para fazer imersão com você e com quem você quiser. Ricardinho, eu quero levar eu e mais essas pessoas aqui, meus filhos, para ninguém mais, tipo, digamos assim, atrapalhar vocês. Para vocês se sentirem totalmente à vontade lá em casa. No dia que você quiser, Muito eu obrigado. vou ficar muito feliz, muito honrado de abrir a porta da minha casa de sexta a domingo para só fazer uma imersão para vocês. Que legal, Eu vou te ficar agradeço. muito feliz mesmo. Eu também. Muito E aí, obrigado. aí eu vou lá, eu faço um mapa dos seus filhos, lá eu vou falar, eu vou ensinar um pouco mais, vou aprofundar mais isso daqui, mais o Dharma. Mas essa é uma fase da sua vida que você está voltando mais para essa substância. Você está voltando muito mais, digamos assim, para esse lado espiritual. Então, irmão, nesse momento eu sei que a sua agenda deve ser, cara, uma loucura. Eu sei que a sua vida, irmãozinho, deve ser uma coisa assim que às vezes você não deve ter tempo nem para respirar durante a semana. Mas se permita nesse momento, às vezes, ficar às vezes mais um pouco isolado. Nesse momento, se permita você às vezes buscar sentar numa cadeira, às vezes ficar com os seus cachorros, olhar para a natureza e refletir ali. Eu sei que a sua vida é um pouco mais difícil fazer. Mas eu tenho feito muito isso, cara. É. Eu tenho feito bastante, assim. Eu sempre falo que não existe alegria maior do que estar ao lado do cão, que não tem lado ruim, né? Ele está sempre sorrindo para ti. Você deu bronca nele, Abraçado meu cachorrinho. Eu tenho vários, né? Então, mas o Skip, para mim, ele tem nome de corrida, né? O Skip Barber, que é uma categoria dos Estados Unidos. O Skip tem uma qualidade que ele teve todos os outros cachorros eu passei por isso, mas o Skip, cara, é olhar para ele e ele era atirado, depois ele ficou calmo e eu vejo a espiritualidade que a gente tem quando eu chego, sabe? Uma coisa mágica, mágica, mágica. Amanhã a gente vai estar, se Deus quiser, junto de novo. Então, eu tenho tido muito tempo nesse sentido, dessa liberdade de simplesmente ser, né? É uma coisa muito mágica. E você, assim, eu não sei nem se acabou, mas me emociona. Não, já vou falar o lugar desse ano. Me emociona porque eu digo que eu tenho, eu sei fazer duas coisas muito bem. Uma é o meu esporte predileto e a outra é ser pai. Né? Então, eu não tenho essa divisão, apesar de entender muito bem aquilo que você fala, e até os meninos assistindo, eles sabem, os dois sabem o que é isso. Mas eu tive, cara, quando o Eduardo nasceu, ele é 4 anos mais velho que o Fernando. E aí, poxa, o Eduardo, cara, ele é, assim, o amor da minha vida. Era tudo que eu sempre sonhei em ser pai, né? A Silvana, a gente demorou para ter filho e aquela coisa toda. E o Fernando, assim, eu tive assim, uma coisa muito forte de me conectar e falar assim, por favor, Deus, me faça gostar dele como eu gosto do Eduardo. Porque, putz, tudo que eu preciso é disso, porque eu tinha muito medo de não ter essa conexão que eu tinha com o Eduardo. E a hora que aquele Fernando chegou, ele chegou com aquela cor lilás, assim, que eu olhava e falei assim, puta, obrigado. E houve um negócio, assim, de alma. Então, é aquela coisa que você fica meio, assim, o Eduardo fala assim, você acha que eu gosto mais do teu irmão, né? Mas não é. É só uma questão de conexão. Você tem isso com a mamãe, então conviva isso. Mas utilize o amor que eu tenho por você da melhor forma. Mas o Fernando é aquela coisa que, talvez através do meu pedido, essa realização fez com que, cara, você olha, você... Fiz cagada, né, pai? Ou acertei, né, pai? O propósito, irmão. Não, com certeza. Ele é vice-presidente do Instituto Família Barrichello, né? Porque é ele que dará continuidade ao propósito, que é ajudar as pessoas. O Fernando. Que incrível, cara. Bom, e aí, irmão, tem um lugar aqui, diretor, é muito interessante agora esse momento meu aqui,
Porque todo mundo que vem aqui, né, aí eu falo, né, pô, qual lugar que você tem vontade de conhecer no mundo, né? Qual lugar que você tem vontade de viajar? Mas imagina eu perguntar isso pro Rubinho, que deve ter conhecido o mundo todo umas 5 vezes, 10 vezes, umas 50 vezes, Não né? é nada. Tipo assim, Na verdade, eu nem conheci. como é que eu pergunto pra uma pessoa Na verdade, eu estive no local, mas eu passei... Pô, você imaginar que eu corri 7 anos em Barcelona e não conhecia a cidade. Não dá tempo. Né? Você é pista, hotel, hotel, pista, então tem... Mas eu entendo o que você fala. porque... Viajei muito, mas... Mas, irmão, bom, esse momento agora aqui é o horário é o momento que eu falo, o lugar de você passar o aniversário desse ano, né? Vai ter um lugar especial, assim, no mundo todo que você já foi várias vezes, vai ter algum lugar, assim, especial pra você no mundo, assim, que você fala, pô, Ricardinho, ali eu me conecto, eu gosto de estar naquele lugar, assim, no mundo. Eu vou te falar agora o lugar que você tem, um lugar que é o melhor lugar no mundo pra você passar o aniversário. Quero saber. Madrid, Caramba. na Espanha. E é engraçado que você falou Barcelona. Quando você falou isso, eu falei, meu, cara, Olha lá. que lugar. Você passando seu aniversário em Madrid, irmão, o que vai acontecer? Você vai acontecer um trânsito esse ano que só acontece uma vez a cada 12 anos. O Júpiter, ele é o planeta de maior boa sorte do Zodíaco, é o planeta de maior expansão. O trânsito dele, ele fica um ano em cada signo. Como nós temos 12 signos, então ele leva 12 anos para dar uma volta completa. Nesse ano específico de 2025, ele vai estar conjunto ao seu Sol. Ele vai estar no mesmo signo do seu Sol. Só vai acontecer isso de novo em 2037. Você vai colocar o Mercúrio, Urano, Sol e o Júpiter na casa 10. Que é a casa, digamos assim, do nível máximo de êxito. Eu sei, Rubinho, que na sua vida é muito complicado a gente falar assim, pô, você vai ter muito sucesso. Você já tem muito sucesso. E já tem muito sucesso há 40, 30 anos, 20 anos. Então, assim, só que a questão é que esse Sol na casa 10 vai te abrir a portas no modo geral. Para, às vezes, esse projeto do kart. Às vezes é um projeto, por exemplo, de, às vezes, alguma coisa que você quer, sabe, desenvolver em uma outra categoria. Às vezes, uma categoria que você queira criar. Você vai perceber que você vai começar a ter muito... Ou, às vezes, você vinha desenvolver um projeto. Esse Júpiter com o Sol na casa 10 é como se a sua porta assim, vai escancarar para você de oportunidades. Aonde você vai começar a perceber que o seu ano vai ser um ano muito mais maravilhoso. Então é um ano que às vezes você vem ali e ganha a categoria da Stock Car. É um ano que você vai começar a perceber que a sua carreira, no modo geral, e sucesso, e esse no modo geral, vai fluir de uma forma absurda. E você vai focar um pouco mais também nesse aspecto. Urano na casa 10 vai fazer você diversificar um pouco mais a carreira, você ficar mais empreendedor. Aí você vai jogar 4 planetas na sua casa 8, que é a casa do seu lado espiritual, a casa do seu lado mental. Então você vai começar a ter um propósito de você começar talvez a se voltar um pouco mais para o seu instituto. Você, Netuno na casa 8, você pode estar passando pela adversidade que for. Você vai perceber que na hora que você deitar na cama, você vai dormir igual um Dalai Lama. Você vai começar a ter muita paz de consciência, sabe? E o Marte na casa 12, você vai começar a agir com muito mais bondade. E você vai começar a agir com uma natureza muito mais espiritual, sabe? E o Vênus com a Lua na casa 8, aí, na sua vida pessoal, você vai perceber que você vai viver emoções mais intensas, emoções mais profundas. Vai ser uma fase que você fala assim, nossa, Ricardinho, parece que eu tô brilhando meus olhos quando eu tinha 20 anos, 30 anos. Parece que eu tô vivendo aqui, de repente eu passei um final de semana agora que eu me lembrei quando eu tinha 20 anos, 30 anos, 25 anos. Então você vai viver emoções muito intensas, muito profundas. Você vai se permitir isso daí, sabe? E você vai começar a valorizar as coisas de uma forma mais intensa. Então você passando seu aniversário em Madrid, é como se você vai ter um ano assim espetacular para você. Então aquele ano que você está hoje se voltando mais para o lado espiritual, aquele ano que você está mais reservado, mais discreto, é como se é um ano que você vai ficar totalmente o oposto disso. É aquele ano que você vai perceber que todas as suas coisas vão começar a fluir de uma forma absurda. Aí seria... Mas, irmão, eu acho que meu aniversário cai numa sexta-feira. Sexta-feira de corrida. Se for sexta-feira de corrida com treino sábado, eu vou ter que passar em Madrid à meia-noite, pegar o avião e voltar. Porque eu acho que eu tenho corrida dia 25. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu nasci 12h50, não é isso? Você tem que estar dia 23 lá de maio. Deixa eu só ver aqui. Quer ver? Maio, dia 23, cai numa sexta-feira. Você tem que estar lá. Eu vi isso porque eu sempre vejo como é que eu vou fazer, que eu quero estar com todo mundo, né? Mas eu acredito eu, que eu tenho corrida dia 25. No dia 23, você teria que estar lá às 10 horas da manhã em Madrid. Aí você poderia, uma posição, poderia ir tipo na quinta, dormiria de quinta para sexta, sexta-feira, meio-dia, você volta.
Quer dizer, você ia chegar aqui no final do dia, mas aí você perde o treino, né? Não, depende, se tiver só treino sábado e tal. Mas tem que olhar, né? Essas são suposições mas pelo menos plantou uma sementinha. Com certeza. De você saber que a cada ano você pode passar o aniversário num lugar onde vai te ajudar muito, vai te favorecer muito, muito. Que bom. Rubinho, assim, olha, eu não tenho palavras assim para te agradecer. Eu sei que o seu tempo é muito precioso. Eu sei que é uma honra você estar aqui hoje, sabe, a gente conversando, eu te passando uma coisa assim que eu sou tão apaixonado, que eu amo tanto e que eu me dedico tanto, eu praticamente dou minha vida por isso, sabe? E levo isso com tanto carinho, levo isso com tanto amor. Então, para mim, quando você falou que você podia falar, e você falou, pô, Ricardo, só tem esse dia, eu falei, meu amigo, se você só tem esse dia, eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Porque eu te via quando eu era criança, e eu adorava ver aquilo dali. Então, para mim, hoje, assim, está sendo uma realização, assim, de um sonho, sabe? Uma realização, assim, muito grande, assim, na minha vida. Eu te agradeço, amigo. Nossa, para mim, eu sou muito conectado a esse lado espiritual. Foi dali que eu tirei toda a força para viver as dificuldades, as situações que te trazem dúvidas, né? A gente tem muita dúvida na nossa vida, a gente dá muita chibatada nas nossas costas com situações, né? Então, eu fui procurar esse lado, né? Então, tá aqui com você, algo que tudo soa de uma forma que condiz bastante, né? E eu cada hora mais eu me sinto querendo paz, né? Eu procuro muito a paz, eu procuro muito estar bem. Você consegue só ajudar alguém com paz se você estiver em paz. Você não consegue, né? Você quer paz para alguém, você chega gritando, você já está conduzindo a forma, né, de uma forma muito errada. Então, ouvir tudo que você teve para me falar foi muito, muito importante. Eu te agradeço demais e que assim seja. Madrid. Eu vou te falar, Rubinho, eu vou amar te ver em Madrid esse ano. Eu vou amar se eu ver, e eu vou torcer por isso. Tá bom. Muito mesmo. Gente, agora mais um episódio aqui com Rubens Barrichello. Para mim aqui foi vários momentos aqui desse episódio. Hoje eu me emocionei e assim, eu revi até... Teve uma hora que eu estava conversando com ele aqui, gente, e é engraçado, eu me vi ali sentado naquele sofá ali de casa, olhando o esporte que eu mais amo, e assim, para mim foi muito gratificante, agradeço demais mesmo. E, gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo.